Shalom, bom dia, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional Marcos, capítulo 5. Vamos fazer? Mas antes de a gente começar essa leitura, precisamos dar bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Então vamos lá comigo? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, querido amigo, amado de nossas almas, eis-nos aqui, tu que és o Rei dos Reis e Senhor, consagramos nosso viver. Sim, Senhor, tu és o Rei dos Reis, tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tu és Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és Shammah, o Deus presente. Tu és, Senhor, Eolã, o Deus eterno. Tsidkenu, a nossa justiça. Jeová Jireh, a nossa provisão, Jireh, provisão. Jeová Rafa, um Deus de cura. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Sim, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és, Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Obrigada, Abba, Paizinho querido, pelo dom da vida, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas, por tudo que tu tens feito, Senhor, pela libertação que o Senhor nos deu, pela cura, pelos livramentos, pela provisão, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Tu és a nossa esperança, Pai, somos cidadãos do céu, fazemos parte do teu reino, tuas filhas queridas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Rei, nosso amado Senhor. Obrigada por todas as coisas. Ministra nosso coração hoje, Santo Espírito, em nome de Jesus, que possamos ter entendimento da tua palavra, discernimento espiritual, revelação do alto, que possamos ser cheios de sabedoria hoje, Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Capítulo 5 do livro de Marcos, ele enfatiza muitos milagres de Jesus, né? E ele fala aqui de 4 grandes milagres que Jesus fez. Marcos, ele reverencia Jesus de uma forma, sabe? Como Senhor, como soberano, e é isso mesmo. Bom, então vamos começar aqui, capítulo 5 do livro de Marcos, né? A cura de um endemoniado. Você conhece o endemoniado de Gazareno? Ó. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Garazenos ou Gadarenos, né? Porque alguns manuscritos falam desse jeito. Ou Gergesenos, né? Eu falo os Gadarenos, inclusive, tá? E me complicou agora ler de outra forma. Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio a um dos sepulcros em seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. O que foi, Guigui? Conheço esse. Você conhece essa história? A história não, mas eu conheço esse que consegue quebrar correntes. Já tem um homem da Bíblia que não é Jesus, nem Deus. E que é mais forte do que correntes. Era o endemoniado de Gadareno, ele mesmo. Você sabe o que você quer contar a história? O que foi? Porque eu pensei que era Sansão. E não endemoniado. O endemoniado, ele quebrava correntes, ele era enfurecido e ele tinha realmente uma legião de demônios ali, que a cidade perturbava-se demais com ele. Ele fazia arruaças, coisas terríveis, ele andava se cortando com pedras e hoje em dia, inclusive, existe algo parecido com isso, mas eu imagino que há alguma adoração à entidade, né, a demônios sobre isso, e era muito ruim. As pessoas se assustavam demais com ele, colocavam correntes para tentar prendê-lo e nada segurava ele. Ele perturbava demais, assustava demais as pessoas da cidade, né? Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe,
ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então, assim, é claro, os demônios, Satanás, eles sabem que Jesus era soberano, eles conheciam Jesus, sabia que era o Filho de Deus, e eles ali se perturbavam, né, quando Jesus chegava. E é para ser assim, sabia, com você? Onde você chegar, os demônios têm que se perturbar, tem que ir ali mesmo, sabe? Porque eles têm que ser expulsos. Minha líder, Paty, ela foi líder de intercessão durante muitos anos e ela é uma guerreira de intercessão. E antes de ela se converter, ela era... Bom, não vou falar de Paty agora não, mas eu quero dizer que hoje, no mundo espiritual, quando ela chega, os demônios têm que sair. E tem que ser assim com você também. Onde você chega, Satanás tem que sair. Se tá um ambiente transtornado, tem que ter ali, ó, você mandar esse ambiente ser transformado pelo poder da sua palavra. Você fala: espírito de violência agora, cesse em nome de Jesus. Que haja paz, que haja harmonia, tranquilidade nesse lugar. E você começa a repreender os espíritos mesmo. Então, ele tem que reconhecer você no mundo espiritual. Onde você entra, demônios têm que sair. E era assim na época de Jesus. E olha só, versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios, implorando a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. E aqui a gente vai ver a revolta do povo, né? Porque era comércio. Criaram porcos, claro, ninguém queria perder nada, e perderam ali 2.000 porcos. Agora, aquela vida perturbada, quem se importava, né? Porque ali era uma pessoa violenta que era transtornada por demônios. E aqui a gente vê também uma outra revelação. Tem pessoas que são doentes, sim, mentalmente, que têm insanidade, que têm doenças físicas, mas tem coisas que não são físicas, que são espirituais. E esse caso aqui era de perturbação, transtorno espiritual. Eram demônios que assolavam a vida dessa pessoa. Então, assim, você fez um diagnóstico, o seu corpo físico não deu nada, há uma doença que ninguém consegue diagnosticar, minha irmã, vá para a cruz, coloque isso na cruz para ter libertação. O Espírito Santo vai te trazer revelação. De repente é uma falta de perdão, ou então é pedir perdão, né? Então muitas vezes é liberação de perdão mesmo, né? Então muitas pessoas ficam doentes no corpo físico, responde, mas antes do corpo físico já teve na alma, né? Que são as emoções, a sede, na mente, no intelecto. Então muitas coisas são espirituais, sim, precisam de liberações lá no reino espiritual. Amém? Então vamos seguir aqui. Aí a cidade ficou revoltada porque perdeu, agora é um comércio, agora é dinheiro, né? Versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Eles podiam muito se alegrar, né? Uma vida ali sendo salva, uma vida ali sendo liberta. Eles nem estavam conseguindo acreditar naquilo que eles viram. Eles tinham pavor daquele homem, né? E agora estão vendo ele simplesmente sentado, tranquilo, em perfeito estado, né? Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Ele provavelmente foi tomar banho, se arrumar, já foi uma outra vida, né? Ele já estava livre. Aqui, ó. Eles viram a legião de demônios, cadê? Ele foi possesso de legião de demônio, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu, endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Eles não estavam entendendo o que aconteceu e eles ficaram com medo. Quando Jesus está, imagina, Jesus entra na sua vida, entra na sua cidade, entra na sua casa, faz uma transformação, mas espera aí, acho que eu não gostei dessa transformação não, e expulsa Jesus. Misericórdia. Tanta gente fazendo isso, né? Expulsando o Senhor. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então
Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Sabe o que aconteceu? Esse cara, ele se transformou no maior evangelista, porque agora ele está contando o testemunho dele. Ele não viu alguém fazer isso, não. Ele passou por isso. Ele era uma pessoa que de repente há muitos anos não vivia, não conviveu com pessoas. A Bíblia diz que ele estava ali no cemitério, e o cemitério ali era como se fossem cavernas, sabe a tumba que cavaram para Lázaro, para Jesus. Então é como se ele vivesse em cavernas, escondido, longe de todo mundo. E as pessoas tinham terror dele, e ele não estava quieto, ele arruaçava e também se cortava com pedras. Então a Bíblia deixa tão enfatizado isso. Quando ele foi liberto, ele queria seguir Jesus, ele queria ser um dos 12, por exemplo, seria uma incrível 12 de Jesus, né? Mas Jesus disse: olha, você precisa voltar para sua casa, para sua família. Sabe por quê? Porque a primeira célula, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. A gente mostra a transformação, e com o nosso exemplo, né, com o que a gente está fazendo diante de Deus, as coisas vão mudando, as pessoas vão sendo impactadas, se transformando. E ele não ficou só na casa dele, não. Diz que foi na Decápolis, as 10 cidades mais próximas da casa dele. Ele impactou as pessoas com o que ele falou que Jesus fez na vida dele. Ele começou a falar o que Jesus fez na vida dele. Cara, foi um grande evangelista, e eu e você precisamos ter isso, esse amor de querer falar de Jesus, de impactar as pessoas com o que Jesus fez na sua vida. Eu tenho certeza que a hora que você abrir a boca e dizer o que Jesus fez na sua vida, muita coisa vai acontecer, as pessoas vão ser impactadas. Então, em nome de Jesus, abra a boca e fale. Vamos seguir aqui, versículo 21, sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Era uma menstruação que nunca parava, né? Outro dia eu vi uma amiga dizendo que estava um mês menstruada. Imagina a condição que ela estava, que o marido dela estava, que o filho dela, que a casa toda estava, né? Assim, o estresse, o mal-estar que isso causa. Essa mulher estava há 12 anos com hemorragia. Uma grande cadeira. Vamos seguir aqui, versículo 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente eu tocar em seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu de que lhe havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente. Bom, essa história da mulher com fluxo de sangue eu acredito que você conhece, né? Para mim é muito impactante. Não sei se eu vou conseguir falar muito, que já está um áudio grande, ainda tem muita coisa para falar. Mais que o Espírito Santo te ministra, tem muita coisa para falar dela, mas não vai rolar não, porque o áudio está muito grande e ainda tem muito para terminar. Então vamos terminar aqui. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Ah tá, a gente já viu, né? Então, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Essa parte para mim é extremamente impactante, porque sabe aquele momento que a gente perdeu a esperança, que a gente está no fundo do poço, que a gente está desesperado? Eu já estive lá algumas vezes e parece assim, isso aqui é aquele momento que Jesus pegou no ombro de Jairo, olhou nos olhos dele:
Olha, eu sei que a situação está adversa, eu sei que você acabou de receber um diagnóstico terrível, uma notícia terrível, mas tão somente creia. Então assim, perceba, minha irmã, Jesus está tocando no seu ombro, está olhando nos seus olhos e está dizendo: tão somente creia, continue, persevere, tenha fé em nome de Jesus que o milagre vai acontecer, creia que o milagre vai acontecer, amém? Versículo 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então a gente viu aqui alguns milagres, né? A cura do endemoniado, a gente viu aqui sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a filha de Jairo, algumas coisas que Jesus fez. Agora eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem muito mais para fazer na sua vida. Amém?